Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Comigo está o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado mais uma vez por Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Presidente, estamos numa altura onde se fala muito em património, em 40 anos de património mundial da Unesco. Esta é a altura ideal para falar de património também. É verdade, nós tivemos nesta semana o encerramento do ciclo comemorativo dos 40 anos, ou seja, ao longo do último ano fomos tendo um conjunto de eventos relembrando essa classificação, que é também ao mesmo tempo uma celebração da própria vida da cidade, porque em 83 nós estávamos aqui no meio de um estaleiro de obras na sequência do terremoto de 80, e quando nós hoje falamos nestes 40 anos também estamos a falar, e estamos essencialmente a falar, neste percurso extraordinariamente notável que foi o reerguer da cidade e voltarmos a ter uma cidade que tem a qualidade e a vida que a nossa tem. Presidente, aqui pelo meio foi inaugurado o edifício também do Centro Interpretativo, algo que também estava foi também, eu acho que muito simbolicamente foi também aqui a inaugurar um espaço que renasceu das ruínas. Foi um edifício que foi destruído pelo sismo, teve durante 40 anos ali ao abandono, depois fez-se a obra e hoje temos uma das melhores obras da nossa cidade, com a assinatura prestigiosa do arquiteto Cisa Vieira, e temos ali realmente um espaço que tem um enorme potencial e uma enorme qualidade, ao mesmo tempo também que reintegramos um espaço que desde há décadas também andava perdido ali no Jardim Público, ou seja, o que foi inaugurado ontem é um espaço que vem complementar o jardim e veio eliminar uma ruína que estava ali no coração da cidade e que muito manchava a imagem da cidade, porque na verdade a memória é aquele sítio que ninguém falha, quem passa por aqui, toda a gente vai à memória, e quando se chegava à memória a primeira coisa que se via era aquela ruína logo ali no primeiro plano. E foi de facto uma enorme melhoria para a qualidade urbana da cidade, é também um enriquecimento do património. Portanto, a nossa cidade passou a ter uma obra com a assinatura de Cisa Vieira, que é a única que existe nos Açores, portanto é de facto uma obra que também acrescenta ao valor patrimonial da cidade, e agora fica o grande desafio de ir preenchendo aquele espaço com exposições e contando histórias e dando vida à cidade e particularmente fazendo aquilo que é fundamental nesta altura, que é transferir conhecimento e informação para as gerações mais novas, de maneira que o autoconhecimento exista e que nós nos possamos continuar a orgulhar da nossa terra. O arquiteto Cisa Vieira, para além de deixar a sua assinatura em Angra do Heroísmo, também, pouco eu percebo, há uma parte reconstruída, mas também anexou. Sim, para aqueles que são mais antigos e que se lembram da situação anterior ao sismo, vão-se lembrar que à frente estava aquele edifício, que não tinha exatamente aquela configuração, porque tinha um acrescento de um meio piso que foi eliminado, tinha sido acrescentado no século XX. Depois atrás havia um conjunto de acrescentos feitos que foram eliminados e havia um pequeno prédio com, se não me engano, 4 apartamentos que estava atrás, também de muito má qualidade construtiva. Aquilo que se fez foi demolir todos esses acrescentos ao edifício original e substituí-los por um novo corpo com uma leitura moderna, portanto, de forma a distinguir-se o que era o antigo do que é novo, que veio dar um outro equilíbrio àquele espaço e veio também potenciar a sua utilização enquanto espaço de cultura, porque criou um pequeno auditório que vai passar a ser, a partir de agora, usado pelas empresas que fazem animação turística e que fazem visitas à cidade para fazer os seus briefings e contar a sua história. E foram criadas 2 salas especificamente desenhadas para ter uma memória do sismo de 80 e das questões em torno dele, uma delas já tem agora uma exposição lá sobre essa mesma temática, a outra está a aguardar a instalação de um equipamento simulador do próprio sismo, de maneira que as pessoas possam sentir o que é um sismo e ver as suas consequências. Portanto, é isso que ali vai acontecer. Mas a cidade ficou muito melhor com aquela obra, porque desapareceu uma das principais manchas que ela tinha no seu centro. Presidente, indo ao, entre aspas, paradigma do sismo de 80,
todo este renascer das cinzas, vá pegando aqui no tema das São Joaninas, faz com que as pessoas possam ter mais confiança nas nossas construções atuais, não tem nada a ver com aquilo que nós Sim, a verdade é que nós agora, quando olhamos para, basta ali, e fica aqui o convite, quem quiser ver a exposição, ela está lá no centro, quando nós olhamos para aquelas fotografias do dia do sismo e do dia a seguir ao sismo, nós vemos a imensa fraqueza das construções que nós tínhamos, que eram verdadeiramente feitas pedra sobre pedra, sem qualquer ligante e, portanto, umas estruturas extraordinariamente frágeis. Claro que o que aconteceu a seguir ao sismo nem tudo foi perfeito, haverá com certeza algumas obras, porque a necessidade assim o obrigou, que foram feitas com menor cuidado, portanto claro, foi preciso muita improvisação e muito voluntarismo para que a obra se fizesse com a rapidez necessária, mas a verdade é que nós hoje temos uma cidade que é incomparavelmente mais forte estruturalmente do que aquela que tínhamos, e um sismo com magnitude semelhante à de 1980, que esperemos que não volte a acontecer, mas se acontecer, com certeza que terá consequências, a cidade não sairá completamente incólume, mas terá danos muito menores do que aqueles que aconteceram naquela altura, porque a maior parte dos prédios já obedecem a códigos de resistência antissísmica que na altura não tinham sido implementados na construção antiga. E depois também há outra questão que me parece importante aqui referir, é que hoje nós temos uma cidade muito melhor mantida. Quando nós vemos fotografias, e também estão lá algumas fotografias tiradas antes do sismo, a nossa cidade parece muito mal mantida e com muitos problemas, inclusive problemas de dissonância. Havia muitas montras que tinham sido cortadas no resto do chão dos edifícios, e portanto os edifícios estavam verdadeiramente desfigurados, e depois havia muito prédio muito mal mantido. Olha, basta ver a fotografia aqui que lá está da Igreja da Misericórdia antes do sismo, e ela até parece que o sismo já passou por lá, tal era a falta de manutenção que ela tinha. Portanto, nós tínhamos uma cidade muito pior do que a que temos agora. Nós evoluímos muito no cuidado que nós colocamos nas nossas casas, não é apenas na cidade. Nós hoje temos um parque habitacional muito bom na ilha toda, e temos um particular cuidado em manter as nossas casas pintadinhas e arranjadas, e portanto isto dá um outro aspecto a toda a ilha e em particular ao centro da cidade. Portanto, há aqui de facto um percurso extraordinário que foi feito. Nós às vezes não valorizamos aquilo que fazemos e ficamos um bocadinho a dizer mal de nós próprios e andamos sempre à procura de qualquer coisa, quando na verdade aquilo que aconteceu em Angra foi um verdadeiro milagre e é uma proeza que muito honra os angrenses, que foi fazer renascer das ruínas de uma cidade com a qualidade que ela tem, o que aliás está a ser reconhecido de fora para dentro. A Organização das Cidades Património Mundial convidou Angra a integrar a equipa que está a dar apoio em Marrakech, que infelizmente também sofreu um sismo, no sentido de aproveitar a experiência que nós temos, considerando que Angra é, a nível mundial, uma das melhores experiências e uma das cidades melhor mantidas no âmbito do património mundial. Portanto, os angrenses também têm que puxar aqui um bocadinho pelos seus orgulhos e dizer, de facto, nós fizemos um caminho que é do melhor que se fez no planeta inteiro. E 43, 44 anos até foi um período bastante rápido. Muito rápido, aliás, quando nós olhamos para aquelas fotografias, mesmo eu que tenho memórias desses tempos, mas então os mais novos ficam a olhar para aquilo e não acreditam que tivesse sido possível. Nós vemos uma rua da Sé cheia de entulho, ou estas ruas aqui por trás da Sé completamente cheias de pedras. A pessoa olha para aquilo e diz como é que foi possível, a partir dali em tão pouco tempo, em menos de uma geração, colocar a cidade toda a funcionar. E aquilo que foi feito foi verdadeiramente extraordinário e acho que nunca devemos cessar de prestar homenagem às pessoas que naquele tempo fizeram aquilo. No fim de contas, todos os angrenses, a geração que naquela altura teve as suas casas afetadas, teve uma energia extraordinária de realmente arregaçar as mangas e pôr as coisas a funcionar. E isso é uma proeza que deve orgulhar o nosso povo. E já agora a título pessoal digo que vale a pena ir visitar. Eu que não sou da época do sismo, também deliciei-me com algumas fotografias e imaginei-me estando dentro delas, digamos assim. Presidente, já agora que falamos em sismos, o Tribunal de Contas alertou para a carta de risco sísmico. Angra não está incluída, mas tem outros meios. Bom, na verdade essa é uma questão que não percebo bem qual é o objetivo do Tribunal de Contas, porque na verdade estamos aqui a entrar num campo que tem mais a ver com a área técnica e científica, e a verdade é que nós temos o nosso plano de emergência
que aliás, quando foi feito esse relatório, o novo plano que tinha sido feito na sequência também da crise de Santa Bárbara, estava para homologação, já foi homologado, já está totalmente em vigor e está no seu funcionamento normal. Nós temos, creio eu, uma boa proteção civil, que aliás tem dado boas provas, e assim queremos manter-nos. As questões da carta sísmica, pois não vão adiantar muito, porque nós temos, nas nossas construções, usamos um sistema, que aliás está legalmente imposto, os Eurocódigos. Nós estamos na zona de maior risco sísmico, todo o concelho, e portanto nós usamos a exigência máxima. A carta só faria sentido se nós conseguíssemos ter zonas que tivessem uma exigência mais baixa, mas não é o caso. Depois as questões dos movimentos de massa e de outras consequências, ou seja, movimentos de massa, entenda-se queda de falésias ou derrocadas de terra, coisas que possam acontecer, pois elas são devidamente consideradas no PDM e têm que ser, então, na Reserva Ecológica Regional, e têm que ser devidamente tidas em conta nas revisões dos planos que vão sendo feitos. Acabámos de fazer o Governo fez-la e entrou em vigor há muito pouco tempo a revisão do POC, que abrange a faixa costeira, que é onde se localizam a maior parte dos sítios em que o risco de derrocada maior, as coisas estão, eu diria que estamos bem e portanto não... E 2023 foi um ano bastante recheado nesta área no Concelho de Angra. Bom, infelizmente nós tivemos um ano muito movimentado, tendo em conta a crise da... Pois, nós tivemos que fazer o que era preciso fazer, tendo em conta a infeliz situação que nos atinge, e esta é uma situação que ainda não está totalmente ultrapassada. A crise sísmica ali na zona de Santa Bárbara mantém-se ativa e, portanto, a vigilância tem que ser muito intensa e, portanto, nós temos que nos manter alertas e vigilantes, e também temos que perceber que não vai ser a carta sísmica que nos vai salvar. Exato. Presidente, mudando aqui um pouco o disco para o centro histórico, falar sobre parquímetros. Houve uma redução já durante este ano, agora houve um ligeiro problema com a atualização. Como é que estamos nesse processo? Eu não sei exatamente qual foi o problema que existiu. A única questão que ainda falta de dar uma operacionalização concreta, porque tem duas componentes, tem uma componente de natureza tecnológica e outra regulatória, é a questão da gratuitidade dos 15 minutos iniciais. Essa gratuitidade tem vindo a ser aplicada sem grande rigor, porque os parquímetros que existiam não permitiam fazer isso eletrónicamente. Neste momento está a ser feita pela empresa concessionária a substituição das máquinas. As pessoas já devem ter reparado que há máquinas novas a serem colocadas que já vão permitir dar uma operacionalização adequada a essa parte do regulamento. Também na revisão da tabela de taxas que se aplica a esta matéria, que está presente à Assembleia Municipal, que se vai realizar no dia 13, aí já vem consignada a eliminação do pagamento dos primeiros 15 minutos, portanto, para ficar tudo consequente com aquilo que foi o resultado do processo de revisão dos parquímetros. Mas este é um processo que ainda está, obviamente, em fluxo. Claro. Outra alteração que aconteceu foi o desaparecimento do pagamento de parquímetros aos sábados de manhã. Na época das compras, de vez em quando há gente, incluindo familiares meus, que ainda recentemente queriam colocar as moedas no parquímetro, porque estavam tão habituados que no sábado de manhã se pagava, que queriam pagar. Não se paga. Eu não sei se a máquina devolveu, creio que não. Não, a máquina acho que pagou foi para a segunda-feira a seguir, e portanto a coisa tem essas características, e o que é preciso as pessoas perceberem que de facto houve uma alteração, e portanto nos dias de tolerância do ponto, nos feriados e nos sábados não há parquímetro em Angra, portanto as pessoas podem estacionar sem parquímetro. Nos outros dias temos o parquímetro, nas horas normais temos a questão dos 15 minutos, que ainda não está totalmente acertada, mas que esperemos que em breve esteja. Portanto, este processo de mudança naturalmente traz alguma perturbação, mas havemos de lá chegar e as coisas vão decorrer como deve ser. Claro que também já temos alguns protestos em relação aos parquímetros, agora por falta deles. Há algumas ruas que os moradores gostariam de ter parquímetros, e aliás eu lembro que este foi um processo que teve consequências complexas na versão anterior do contrato, em que a Câmara foi estendendo os parquímetros, teve quase a chegar ao pico da bagacina com o parquímetro, mas pronto, foi trepando por aí acima, e nós não gostaríamos de seguir esse caminho, mas essa é uma matéria que obviamente é da competência da Assembleia Municipal. Mas de facto a questão do desaparecimento dos parquímetros tem grandes vantagens, creio eu, para a maior parte da população,
mas para alguns residentes traz alguns problemas, porque ruas que tinham pouca gente a estacionar agora tem muita gente. E portanto ficou mais nas horas de funcionamento da cidade, em que há muita gente que vem para a cidade, pois há quem para aqui nas ruas da periferia e obviamente isso causa algum entrave aos moradores, mas pronto, tentaremos ir resolvendo cada uma destas questões e em diálogo com as juntas de freguesia aqui da zona urbana, tentarmos ir resolver isto e tentarmos não cometer os erros antigos e não voltar atrás e começar novamente a estender parquímetros cobrar em todo o lado. Fora da zona. Portanto, o objetivo é manter os parquímetros apenas na zona que é preciso, que é a zona que tem maior densidade de comércio e em que isso justifica. É que os parquímetros não são uma fonte de receita para a Câmara, são uma forma de nós garantirmos rotatividade e garantirmos que o comércio de porta aberta funciona bem. Porque se não fosse por causa disso, o melhor mesmo era não haver parquímetros em lado nenhum. E, portanto, não faz sentido. O cenário, se calhar, seria bem. Não sei se seria bem, porque o que aconteceria é que as pessoas que viriam trabalhar para a cidade enchiam a cidade de carros e depois quem vinha ao comércio não ia ao comércio. E, portanto, isso era negativo para o comércio. Portanto, é preciso que as pessoas percebam que o parquímetro não é uma forma de imposto para financiar a Câmara. Dali a Câmara não tira um lucro que seja, enfim, significativo, ou seja, os parquímetros nas receitas da Câmara valem muito pouco. Os parquímetros só existem para garantir rotatividade e para permitir que o comércio de porta aberta tenha os seus negócios a funcionar como deve ser e as nossas ruas não se transformem no parque de estacionamento dos serviços. Porque se isso acontecer, o grande prejuízo virá para o comércio. E uma cidade sem comércio é uma cidade morta e nós temos que ter um grande respeito e dar sempre um grande apoio ao nosso comércio de porta aberta, porque são eles, de facto, que fazem a cidade de Angra ser a cidade de Angra. E é neste contexto que os parquímetros existem e, por isso, eu deixaria aqui outra vez a informação. O parquímetro não serve para evitar que quem não mora na rua lá estacione. Portanto, nenhum de nós é dono da sua rua e, portanto, todos podemos parar onde achamos que devemos parar e, portanto, temos que ter paciência de ter, por vezes, a nossa rua cheia e parar na rua ao lado. E os parquímetros também não servem para alimentar as finanças da Câmara, porque eles são relativamente irrelevantes, servem apenas para servir o comércio. E é neste objetivo que nós temos que manter esta questão e não nos desviarmos daqui. Porque quando nos desviamos, causamos, enfim, os problemas, os entorces que aconteceram no passado. Todos andávamos para aí a protestar contra os parquímetros. É bom que nos lembremos dos protestos anteriores, para não cairmos agora no extremo oposto e daqui a dias estarmos novamente a protestar. Não esquecer já agora, relembrando que Angra do Heroísmo tem o Cerrado do Bailão, tem o Parque do Relvão, tem o Parque da Praça de Touros. Portanto, e a grande generalidade das pessoas tem duas boas pernas para andar um bocadinho. Podem fazer e portanto fica o convite também para que se ande um bocadinho mais. Obviamente quem tem questões de saúde que não lhe permite andar, existem os minibuses que fazem o serviço necessário. E portanto é preciso olhar para estas coisas neste contexto e deixarmos de ter esta ideia de que o carro tem que ir até à porta da loja, até porque, tanto quanto eu saiba, não há nenhum drive-in aqui no centro da cidade e, portanto, deixemos... Ainda não, Presidente. Ainda não. Qualquer dia temos aqui na Praça Velha ali uma loja a vender à janela. Não temos isso e, portanto, as pessoas têm que deixar os carros, não têm que deixar. A nossa cidade é pequena. A Rua da Sé tem uns meros 400 metros e, portanto, mesmo que alguém deixe o carro aqui ao pé do Rádio Clube de Angra e quer ir à Praça Velha, não é propriamente uma distância que seja muito considerável. Não compensa ir de carro. Não compensa ir de carro. Posso falar por experiência própria. Presidente, sendo este o nosso último programa do ano 2023, perguntava-lhe que balanço podemos fazer deste ano no que toca ao Conselho e já agora, se quiser alargar um bocadinho ao conceito regional também. Bom, este é um ano complexo do ponto de vista da vida política, da vida económica, ou seja, é um ano em que agora olhando para trás, obviamente que ainda muita coisa pode acontecer nos últimos dias do ano e não é muito bom fazerem-se balanços antes do fim, ou seja, há aquele ditado que diz que até o lavado dos cestos é vindima. Exatamente. Mas fazendo o balanço até ao dia de hoje, até o dia que nós estamos... Algumas coisas dependem da decisão do... Ainda há muita coisa que vai acontecer, mas fazendo o balanço até este fim de semana, até este dia em que nós estamos a gravar, melhor dizendo, nós tivemos um ano difícil não tanto para o município felizmente as coisas correram bem, tivemos algum desafogo financeiro e alguma capacidade de intervenção, portanto, eu olhando para a atividade do município acho que foi um excelente ano. E conseguimos criar condições do ponto de vista financeiro para que o ano que vem ainda melhor seja.
porque conseguimos mais uma vez fazer toda a atividade sem qualquer recurso à dívida, reduzimos a dívida que vinha de trás em cerca de 1,5 milhão. Nesta altura, dívida própria do município já temos, creio que 1,8 milhões, já não chega sequer aos 2 milhões de euros. Era uma dívida que, se a Câmara quisesse, podia pagá-la de um dia para o outro, só que ela tem juros tão pequenos, que são contratos antigos, que mais vale deixar estar como está, mas a verdade é que este ano foi um ano em que se conseguiu também aqui um conjunto de investimentos importantes. Aliás, estas inaugurações que têm vindo a ser feitas têm a ver com o investimento que se decidiu fazer neste ano na área do património, e portanto que fizemos aqui umas recuperações importantes. Eu lembro, bom, além do edifício que já falámos, a Igreja das Conceições, também inaugurada esta semana, a Igreja de Santo Antônio dos Capuchos já em bom andamento, e aqui também a do Castelo, ou seja, temos vindo a trabalhar muito na área do património. Do ponto de vista das estradas, que é das zonas que mais incomoda nesta altura, porque é uma das áreas com maior necessidade de investimento, temos vindo a fazer algum. Temos neste momento 2 grandes obras a decorrer, esta aqui nas Bicas e a outra nas Canadinhas, e temos outra já em adjudicação, que é a ligação das 12 Ribeiras para cá, pelo caminho de cima. Para além disso, temos andado a fazer na estrada regional e nas estradas municipais, mas com um grande ênfase na estrada regional, a reposição dos buracos que a Câmara fez, mal tapados por causa de problemas de água. Quem for aqui para o lado oeste do concelho já vai ter uma estrada toda lisinha daqui até aos altares, sem passar por cima daqueles montulhos que lá estavam. Portanto, é um trabalho que também está a ser feito no sentido de corrigir maus tapamentos que nós tínhamos feito. E, portanto, acho que as coisas, no que diz a respeito à Câmara, foi um excelente ano até agora. No que diz respeito às questões nacionais e regionais, pois foi um ano também complexo, em que as coisas, do ponto de vista nacional, estavam a correr bastante bem. Nós estamos com um excelente Orçamento de Estado, que felizmente foi aprovado e que tem um conjunto de enormes vantagens para as autarquias, para as juntas de freguesia e para as câmaras municipais, que viram o seu financiamento do Estado aumentado muito substancialmente. Temos freguesias que têm crescimentos extraordinários do financiamento do Estado e, portanto, ficámos muito bem do ponto de vista financeiro, e isso aconteceu graças ao Governo da República, que agora está de saída. Tínhamos boas contas nacionais, as coisas pareciam que estavam a correr bem, depois aconteceram esta sequência infeliz de eventos que levou a que uma maioria absoluta tivesse sido tão ingloriamente desfeita. Vamos ver o que é que o povo diz nas eleições que vão acontecer a seguir, mas o ano fica marcado no panorama nacional por estes eventos que são de todo indesejáveis e que espero que jamais se repitam e que tenha sido, enfim, uma coisa que não traga mais história. No que diz respeito ao panorama regional, pois nós tínhamos um governo que claramente se estava a preparar para eleições. Todos nós já tínhamos percebido que neste último ano o governo esteve claramente em campanha eleitoral, portanto já sabia que era para aqui que nos encaminhávamos e, portanto, estamos perante o desfecho natural de um processo que, não venham dizer que foi de agora, é um processo que vem de trás e, além disso, é um processo que tem muito pouco a ver com o orçamento, porque, na verdade, o que aconteceu foi uma violação do acordo que levou à criação do governo, porque esse acordo diz expressamente que os partidos que apoiam este governo se comprometiam solenemente a aprovar os orçamentos. Portanto, o que aconteceu não é a questão do orçamento, é a questão da violação do acordo que deu legitimidade a este governo, e isso obviamente que teve esta consequência, mas a verdade é que, creio que foi em março ou por aí, que alguns dos partidos que apoiaram o governo anunciaram que deixaram de apoiar o governo, e, portanto, a partir dessa altura o destino estava traçado, e, portanto, o que aconteceu nos últimos tempos não foi mais do que a conclusão de uma caminhada que já se tinha iniciado e que obviamente todos sabiam que assim era. Agora, para quem não reparou, faça um bocadinho de pesquisa de memória e vai reparar que o governo no último ano esteve claramente em campanha. Já agora precisamos de um 2024 nessa área mais estável. Quer nível nacional, quer regional. Ao povo cabe agora a palavra, e o povo é soberano, portanto o povo decidirá o que é que quer para o país, quer para a região. Portanto, neste momento o poder está devolvido às mãos dos eleitores, e são os eleitores que decidirão o caminho a seguir. Eu espero que seja possível encontrar caminhos de estabilidade, quer cá,
quer lá, e particularmente que encontremos caminhos que não dependam de acordos e desacordos. O nosso povo tem uma expressão muito sábia que diz que as meias são boas para as pernas, referindo-se às meias no sentido das obras e dos trabalhos feitos a meias. Nos governos é a mesma coisa. Não vale a pena estarmos a pensar que vamos conseguir estabilidade com acordos, sejam os quais forem. Portanto, aquilo que nós temos mesmo que procurar é encontrar uma solução democrática para a nossa região, para o nosso país, que garanta a estabilidade para o futuro. Este é o grande desafio que se coloca aos eleitores. E a verdade é que nós podemos gostar mais ou menos daquele partido, não me cabe a mim aqui estar a falar nisso, obviamente, mas a verdade é que nós todos temos que procurar a melhor solução para o nosso país e para a nossa região, seja lá de que partido for, mas encontrar uma solução. E esse encontrar a solução, obviamente, que agora fica na análise soberana de cada um de nós enquanto eleitores, e depois veremos o que é que o coletivo diz, e a partir daí procuraremos as soluções necessárias. Presidente, vamos deixar as perspectivas para 2024 para a primeira semana de janeiro, que é quando retomamos o nosso programa. Deixava-lhe via aberta para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. Claro, é a tradicional mensagem de boas festas, e particularmente neste ano que teve este seguimento tão conturbado e com todas estas questões que há bocadinho falávamos, em cima das quais se coloca um outro espectro que nesta altura nós temos que ser particularmente sensíveis, que é o da guerra. Quando nós vemos as imagens que vêm da faixa de Gaza ou da Ucrânia, não podemos deixar de nos comover e de nos sentir incomodados por aquilo. Isto é exatamente o que está ali a acontecer, é exatamente o oposto do espírito de Natal e do espírito de paz e fraternidade que nós tentamos sempre dar nesta época. Portanto, a minha mensagem é uma mensagem de esperança num futuro melhor, em que nós nos empenhemos todos na construção desse futuro e que seja possível, pelo menos aqui, celebrarmos este Natal com amizade, com paz e com união entre as nossas famílias e os nossos amigos, porque este também é o tempo próprio para isso. Portanto, eu desejo a todos um Santo Natal e que nos preparemos com muita energia para um ano desafiador que vem aí, que é o de 24. Boas festas para todos. Presidente, da nossa parte, Rádio Clube de Angra e meu nome pessoal, boas festas também para si e para a sua família. Quanto a si que nos ouve, a continuação de um bom fim de semana e boas festas. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.